Estão cultuando juntamente conosco das suas casas. Estamos na quinta-feira, culto de intercessão, né? E foi me dada essa missão de trazer a palavra. É uma palavra pequena palavra, né, irmãos? Temos poucos tempo. Hoje é culto de intercessão e nós sabemos que no culto de intercessão, logo após a palavra, tem um momento de intercessão. Então nós vamos ser bem rápidos e objetivo na palavra de Deus. Livro de Mateus, livro de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. Apenas 4 versículos, 4 pequenos versículos. É uma passagem bem conhecida. Vamos estar explanando nessa noite pouca coisa sobre essa passagem, mas eu creio que vai ser o suficiente para que Deus fale no teu coração nessa noite, e com certeza nós sairemos daqui agraciados com a palavra de Deus, porque nós não somos nada, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é tudo sobre as nossas vidas, e é Ele que vai falar com você aqui nessa noite. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, mas eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Uma passagem bem conhecida sobre Pedro e Jesus, né? A traição de Pedro para com Jesus. Nós estamos no culto de intercessão, e aqui nesse texto nós vemos o maior intercedor que Pedro pôde ter. E creio eu que, adiante da palavra de Deus, que foi o que mais poderia naquele momento interceder por Pedro, porque não seria qualquer tipo de intercessão, não seria apenas um clamor, não seria apenas uma oração, seria sim uma intercessão mesmo a Deus pela vida de Pedro. Porque nós acabamos de ler aqui na palavra do Senhor Jesus Cristo que Satanás, ele pediu a Jesus a vida de Pedro. Ele pediu para tentar a Pedro. Ele pediu para fazer com Pedro semelhantemente o que ele fez com Jó. Mas nós podemos ver aqui no que acabamos de ler aqui agora, que o próprio Deus, ele se dispôs a interceder por Pedro. Olha só, o próprio Jesus intercedendo por Pedro. Hoje, quando nós erramos, quando nós caímos, Jesus, quando Ele foi para os céus, Ele deixou o Senhor Espírito Santo como nosso intercessor. Hoje nós oramos, e muitas das vezes nós oramos errado, nós fazemos a oração não do jeito certo de chegar a ter a Deus, mas o Senhor Espírito Santo, Ele que chega a Deus com as nossas orações. Então eu creio que Ele faz a oração certa por nós, Ele é o nosso intercessor até a Deus. Então Deus ouve as nossas orações, Deus escuta aquilo que nós pedimos, e então Deus, Ele olha para nós, assim como o olhar que Ele olhou aqui para Pedro. Pedro, durante os 3 anos, Pedro acompanhou o Evangelho de Jesus. Pedro estava com Jesus. Ali naquele grande dia, estava sobre a mesa os 12 discípulos, aqui relata a Bíblia. E nesse mesmo dia, houve uma discussão entre os discípulos, houve uma turbulência, uma discussão muito forte entre os discípulos. E quando a palavra do Senhor fala que foi o próprio Pedro que começou essa discussão. E na parte que mais me chamou a atenção nessa palavra aqui, foi quando Jesus pergunta para Pedro se ele o amava. A primeira vez, a segunda vez, mas a terceira vez foi o que eu mais frisei, foi o que mais ficou na minha memória, foi a terceira vez, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele responde: tu sabes. Esse tu sabes que Pedro se direciona para Jesus, nesse tu sabes, eu posso tirar aqui diante da palavra de Deus, que Pedro ali, ele estava explanando para Jesus: eu te amo, mas tu sabes o que eu fiz, tu sabes onde eu errei, tu sabes onde eu caí. E podemos ver que, diante da palavra de que nós lemos aqui, e a história de Pedro com Jesus, o perdão que Jesus deu para Pedro, essa intercessão que Jesus fez ao Pai para Pedro, para o perdoar, para não deixar Satanás peneirar a vida de Pedro, para não deixar cessar a vida de Pedro. O que Jesus fez aqui pela vida de Pedro é o mesmo o que o Senhor Espírito Santo, Ele faz hoje pela minha e pela sua vida, pelas nossas vidas.
Só que eu vou mais além ainda nessa história. Como disse aqui antes, oramos, mas muitas das vezes nós não sabemos pedir, nós não sabemos orar a Deus. E nós oramos repetitivamente a mesma oração. Fazemos uma oração a Deus uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Nós temos que entender o seguinte: nós oramos a Deus, direcionamos a Ele uma oração. O nosso Senhor Espírito Santo, Ele entrega para Deus a oração. Nesse momento que Ele entrega para Deus a oração, Deus está ouvindo o nosso clamor, Deus está ouvindo a nossa oração. Entenda que quando Deus está ouvindo, Ele se cala. E esse calar de Deus é onde entra, que nós não entendemos muitas das vezes, em meio às turbulências, em meio à provação, em meio ao clamor, em meio à intercessão que nós estamos levantando. Nós não entendemos o silêncio de Deus para nós, mas este momento é o momento em que Deus está te ouvindo. Então tem momento de clamar, tem momento de interceder, mas tem também o momento de calar e esperar a resposta de Deus. Quando você cala, é o momento em que Deus ele começa a fazer por você. Quando você cala, quando você deixa na mão dele, quando o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo entrega a ele, converte a nossa oração a ele e fala realmente o que nós precisamos, o Senhor já sabe, ele já conhece o que nós precisamos, ele sabe do que eu preciso, ele sabe das minhas falhas, ele sabe da minha dificuldade, ele sabe dos seus problemas, ele sabe até onde pode ir. Mas no momento em que você coloca, que você confia, é um momento de entrega total, é um momento que você se entrega para Ele, de uma forma totalmente. Quando você entrega e deixa, e cala, e apenas busca ao Senhor, e apenas adora. A Bíblia ela nos diz que até mesmo as nossas lágrimas, o Senhor Jesus Cristo Ele conhece e Ele lê. O que eu quero dizer para você nessa noite? Não é preciso você ficar clamando a mesma clamação, a mesma oração todos os dias. Não é preciso você ficar lembrando Deus todo dia do que você precisa, o que você quer, o que é para Ele fazer. Não, interceda. Deixe com o Senhor Espírito Santo, entregue a Deus o que você está precisando, o que você quer e feche a boca, fica calado. Apenas adora Ele, chega aqui na igreja e já vem cultuar ao Senhor, vem adorar ao Senhor. Você vem com problema, eu sei que você está com problema, eu sei que está difícil, eu sei que é uma dificuldade, eu sei que às vezes é um problema que os homens aqui na terra não resolvem, às vezes os médicos aqui não resolvem, ninguém pode resolver, só Deus pode resolver a sua situação, só Deus pode resolver o seu problema. Mas hoje, aqui nessa noite, talvez Deus te trouxe aqui, você que está nos ouvindo de casa, Deus está falando contigo nessa noite. Eu já recebi a sua intercessão, eu já recebi o seu clamor. O que Deus quer nessa noite é uma entrega total, porque quando nós chegamos aqui e entregamos para Ele aqui no altar do Senhor, nos damos totalmente para Ele, Ele vem sobre nós, o Senhor Espírito Santo Ele desce sobre nós e Ele nos restaura, Ele nos transforma, Ele nos capacita, e daí nós começamos a viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Não é parar de interceder, é você saber interceder. Você tem que interceder e buscar ao Senhor. Não é interceder e cobrar ao Senhor. Coloca o seu propósito sobre Deus, coloca sobre o Senhor Jesus Cristo o que você precisa, coloca as suas necessidades. Nós sabemos que não vivemos em um mar de rosas, nós sabemos que nós temos as nossas dificuldades, todos os dias nós enfrentamos dificuldades, todos os dias quando nós levantamos nós encontramos dificuldades no caminho, dificuldade no trabalho, dificuldade na família, dificuldade no casamento, dificuldade em casa, em tudo tem dificuldade, mas Ele já conhece, Ele já sabe. Olha só, Jesus já conhecia Pedro desde antes, Jesus conhecia o velho Pedro, foi por isso que Jesus falou Simão, Simão. Jesus não falou Pedro, Jesus falou Simão. Quando Ele retratou com Pedro ali, Simão, Simão, Ele fez Pedro voltar lá no velho homem, lá no velho Adão, Ele puxou Pedro lá do início. Aí você entende que Pedro, ele falou na última vez com Jesus, tu sabes. Ele não respondeu eu te amo, ele respondeu tu sabes, porque ali quando Deus chamou ele de Simão, Simão, ele se retratou, o seu coração. Deus naquele momento ele não estava olhando por fora o que Pedro fez, Deus olhou lá dentro do coração de Pedro. Deus puxou lá os 3 anos de evangelho junto com ele, todos os dias sentado na mesa com ele, onde Pedro passou por ele, o que Pedro caminhou com Jesus, tudo isso veio à tona naquele momento ali, para que Pedro alcançasse misericórdia e não deixasse Satanás acabar com a vida de Pedro. Porque creio eu que ele não teria a mesma condição que Jó teve de enfrentar o Satanás. Pedro não estava preparado. E olha só a sublime coisa que Deus fez com Pedro.
Se fosse eu, se fosse você, que fosse traído como Pedro traiu Jesus, o que você faria? Jesus, além de perdoar Pedro, Pedro ainda foi promovido. Entenda uma coisa, às vezes você caminha, busca, ora, mas talvez não está fazendo a oração certa, e você está olhando para um lado e para o outro, para quem está te apontando, e não olha para o Criador, não olha para o Senhor Jesus Cristo. Está orando preocupado, está orando, está buscando, mas está olhando para a direita e para a esquerda, quem está falando da sua vida, quem está cuidando dos seus problemas, quem está te apontando. Talvez nesta noite Deus te trouxe até aqui, Deus fez você acessar esse link para ouvir que Ele, o Senhor Jesus Cristo, Ele está te vendo, inclusive agora, e Ele te conhece, Ele conhece o profundo do teu coração, Ele tem acompanhado a sua vida, a sua carreira espiritual desde o início, e Deus te chama neste momento para levantar, para erguer um clamor verdadeiro, um clamor mais forte. Talvez Deus te chama nessa noite para um amadurecimento, para um tratamento espiritual mais intenso, para orar, mas orar diferente, para interceder, mas interceder diferente. Quando você intercede, você não é um clamor normal. Quando você faz o clamor por um doente, por um enfermo, é uma oração específica para o enfermo, mas quando você faz uma intercessão, você coloca alguém na mão de Deus, você decreta ali uma intercessão para aquela pessoa, e ali o Senhor Espírito Santo leva para Deus aquela intercessão, que é algo muito profundo, muito sério, e ali o próprio Deus vai tratar daquela intercessão. Então é óbvio e é claramente nós bom sabermos sobre o que é uma intercessão e o que é um clamor. É diferente você interceder, é diferente quando você intercede por algo, é diferente quando você intercede por alguém. Talvez você está vindo clamando pelo seu filho todos os dias. Entenda, o Senhor Jesus Cristo, além de já receber a sua intercessão, Ele não vai salvar apenas o seu filho. Quando você colocar na posição de vaso mesmo, de servo, quando você colocar na posição do Senhor Jesus Cristo te quer, Ele vai salvar o teu filho, a tua esposa, a tua casa, a tua família, a tua parentela, tudo que tiver ao seu redor, porque nós temos que entender o crescimento do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Às vezes nós paramos os planos de Deus por coisas pequenas, por não saber fazer a intercessão, por não saber fazer a oração. Deus te trouxe aqui nessa noite para te ensinar a pedir a Ele, para te ensinar a colocar na mão dEle, para te ensinar a colocar essa causa sobre Ele e Ele resolver. Deixa Deus resolver para você. Deus já decretou sobre a sua vida vitória, Deus já decretou sobre a tua vida bênção. Tem coisas boas chegando, mas Deus está te dizendo nessa noite: deixa eu trabalhar, já está na minha mão. O Senhor Espírito Santo já levou até Deus o que você precisa. Se você entrou aqui hoje buscando uma resposta, Deus está te falando nessa noite: fecha a boca e só me adora em espírito e em verdade. Para de pedir, adora o Senhor Jesus Cristo, que você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, Ele nos traz aqui nessa noite para nos renovar, para descer sobre nós uma carga mais potente, para sermos mais fortes, para nos ensinar a caminhar e sermos fortes. Temos vivido diante de uma geração fraca. Qualquer problema, qualquer circunstância que chega, às vezes é um baque forte para nós. Temos parado por qualquer coisa. A primeira dificuldade que chega, nós esquecemos de tudo. Se Jesus tivesse esquecido de tudo da caminhada de Pedro, na sua primeira dificuldade, na primeira oração que você faz, você já quer que Deus escuta, que Deus ouve e já resolve. Tem coisas que Deus Ele vai fazer de imediatamente. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Mas tem coisas que é um processo. E tem processo que talvez você está atrapalhando Deus trabalhar na sua vida. Porque de tanto você falar, de tanto você pedir a mesma coisa, Ele está esperando você dar um pause. Ele está esperando você esquecer para Ele resolver. Entenda que quando colocamos na mão do Senhor Jesus Cristo, devemos tirar de nós e passar para Ele. Se você mesmo é capaz de resolver o seu problema, não tem necessidade nenhuma de levar ele até a Deus.
Se você intercedeu, se você pediu para o Senhor Espírito Santo levar para Deus, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer na sua vida. Deus já decretou sobre as nossas vidas que coisas maiores nós vamos alcançar, que em nome dEle coisas maiores nós vamos fazer, mas há um tempo necessário, há um processo que nós temos que passar por esse processo, e esse processo é só o Senhor Jesus Cristo que conclui ele nas nossas vidas, e nós precisamos entender esse processo de Deus sobre nós. Nós clamamos, nós oramos, nós buscamos. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é para que você aprenda a deixar Deus fazer. Deus quer fazer. Quando Deus se cala, é porque você está falando. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Mas quando Ele começa a fazer, pode ter certeza que Ele nem te escuta mais. Ele só faz, só faz, só faz, só faz, só faz, só faz. E agora está chegando o tempo de Deus fazer sobre as nossas vidas. Você já pediu, você já clamou, você já chorou. Agora deixa o Senhor Jesus Cristo fazer. É tempo de fazer. É o tempo do fazer de Deus sobre a tua vida. Adora Ele em espírito e em verdade. Presta o melhor para Deus. Busca constante, seja constante, para você poder desfrutar do sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Cada vez que você repete a sua oração, cada vez que você cobra, cada vez que você perde de adorar para ficar cobrando a Deus, você próprio está atrasando aquilo que Deus já determinou para você viver. Podemos ver várias outras passagens na Bíblia que se repetem a mesma coisa. A mulher que tinha a filha endemoniada, ela gritava por Jesus, mas quando ela chegou para Deus e falou bem assim: filho de Davi, tem de misericórdia de mim, ele parou. Jesus parou. E ele já sabia o que a mulher precisava, porque ele já tinha escutado a oração da mulher, ele já tinha escutado o clamor dela. Entendeu o que você precisa fazer? Você precisa chegar diante de Deus apenas talvez com uma palavra só, para Ele já basta. Porque Ele já sabe do que você precisa, Ele já conhece a sua dificuldade, Ele sabe no que Ele precisa mexer na sua casa, Ele sabe no que Ele precisa mexer na sua família, Ele sabe o que é necessário fazer. Só que você às vezes está atrasando o projeto de Deus sobre a sua vida. E Deus hoje te chama aqui neste lugar, Deus hoje te chama aqui nesta casa de oração, para que você venha interceder, deixar na mão dEle o que você está precisando, que Ele vai tratar contigo. Deus te trouxe aqui, Deus fez você acessar esse canal nessa noite, a Rede Semear, o YouTube, o Facebook, o Instagram, para ouvir essa palavra, para que você possa entender o projeto de Deus sobre a tua vida. Deus tem coisas grandes para fazer, apenas o que está faltando é o deixar de Deus. Você tem que deixar Deus agir na sua vida. Deus está esperando o momento certo para o sobrenatural acontecer. Tem coisas grandes para chegar, tem coisas grandes para acontecer, tem ministérios para ser abertos sobre a tua vida, tem planos para ser concluídos sobre a tua vida, mas Deus está te dizendo nessa noite mais uma vez: deixa eu fazer na sua vida. Deus te trouxe aqui hoje. Se você veio buscar uma revelação, se você veio buscar aqui alguma coisa, saia daqui hoje com esta palavra: deixa Deus fazer para você nessa noite. Aleluia. Eu estou sentindo a graça, a presença do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. Deus está aqui nesse culto de intercessão hoje. Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer, para nos confortar os nossos corações e dizer que Ele não esqueceu do que Ele tinha te prometido há anos atrás, há tempos atrás. Só que Deus te trouxe aqui hoje para você virar. Vai ser uma virada extraordinária na sua vida. Marque esse dia de hoje, que você vai ver que através do que Deus está falando sobre você, o extraordinário de Deus vai acontecer sobre a sua vida. O que estava trancado, o que estava cancelado, o que estava para acontecer, vai acontecer agora, porque Ele é o Deus de agora, porque a partir de agora você vai deixar Deus trabalhar sobre a sua vida. Aleluia. Às vezes nós buscamos revelações em pessoas que inspiramos, em grandes profetas, vamos longe, as pessoas vão longe atrás de revelação, e a maior revelação está dentro da palavra de Deus. E a própria palavra de Deus está dizendo nessa noite, nesse culto de intercessão hoje, para nós colocarmos o que precisamos diante de Deus e apenas manter a sua vida espiritual, o seu relacionamento, a sua proximidade com Deus, a sua constância com Deus. Apenas mantém, descansa para você poder desfrutar do que está chegando na sua vida. Eu não quero ir mais além, quero entregar
dentro do horário combinado, porque Deus ainda vai fazer coisas sobrenaturais sobre a sua vida aqui nessa noite. Essa é uma história muito grande. Se formos falar aqui sobre Pedro e sobre Jesus, a gente fica horas e horas falando, e Deus ele continua falando no nosso meio, mas vamos ter outras oportunidades de falar mais ainda sobre Deus, sobre Jesus, sobre Pedro. Mas o que eu quero te pedir nessa noite, continua buscando a face do Senhor Jesus Cristo. Deus ele é tudo sobre as nossas vidas. O que nós precisamos é buscar com mais intensidade. O que nós precisamos é nos dobrar, é nos jogar diante dele, é nos jogar diante do altar do Senhor. Não é momento de só pedir, é momento de você colocar diante de Deus e agradecer. Agradeça pelo que há de vir, agradeça pelo que você ainda não recebeu. Deus está te vendo, Deus conhece o seu coração e Ele sabe do que você precisa. Se você já estiver agradecendo pelo que há de vir, você vai antecipar o que Deus tem preparado para você. Amém? Eu quero já agradecer a oportunidade, retornar para o pastor nessa noite. Rogo oração à igreja ao meu favor e que Deus continue falando dos nossos corações.